Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 14. 1 Samuel capítulo 14. Primeiro Samuel capítulo 14, versículos de 1 a 15. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não fez saber a seu pai. Saul, seu pai, se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aias, filho de Aiatube, irmão de Cabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro, outra. Uma se chamava Bozés e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Miquimais, e outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos àqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, e isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram este: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos e que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, com cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, em nome de Jesus, invocamos a presença do teu Santo Espírito, para que Ele agora, com total propriedade, Ele que conhece a nossa vida, Ele que conhece as nossas necessidades, as nossas angústias, aflições, os desafios que estamos enfrentando no dia de hoje, que Ele possa aplicar essa palavra, e essa palavra venha trazer a vida de Deus para a nossa vida, essa palavra venha trazer cura, restauração, libertação para a vida de cada um de nós. Muito obrigado, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de repetir algumas coisas que nós temos falado nos últimos cultos, porque, em geral, eu funciono assim, eu saio de uma coisa, eu vou para outra, eu vou para outra, tudo está ligado uma vez, está ligado com a outra, que segue em frente. E o que a gente tem repetido, na quarta-feira passada, no domingo de manhã, nós estávamos aqui falando que muitos da ação de Deus, muito do agir de Deus, na nossa vida, na nossa família, nas nossas circunstâncias, depende das nossas reações, depende das nossas atitudes, depende do nosso movimento, depende das nossas iniciativas.
diante dos fatos, das circunstâncias e dos problemas que se apresentam, que aparecem na nossa vida. Então, nós falamos aqui, queridos, de Natanael. Natanael, quando Filipe disse para ele, vem, nós encontramos o Messias, o Filho de Deus. Ele disse assim, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? No entanto, Natanael foi verificar se Jesus, de fato, seria o Messias, o Filho de Deus. E ele foi ao encontro de Jesus, e Jesus, na mesma hora, falou, eis aí, um israelita que não há engano, não é? Ele, como que o senhor me conhece? Eu te vi debaixo da figueira. Então, e Natanael se tornou o primeiro apóstolo a declarar que Jesus era o Messias, que era o Cristo que viria, não é? Então, o que Deus fez na vida de Natanael foi em parte do movimento dele. Ele não creu a princípio que Jesus pudesse vir, o Messias de Nazaré, mas ele foi lá conferir. E Deus, percebendo o interesse dele, não é? Deus se revelou a ele, Jesus se revelou a ele. Falamos aqui domingo de manhã, querido, de Moisés diante da sarça ardente. Quando ele viu a sarça, por que a sarça não se consumia? Ele foi lá para ver do que se tratava. Então, ele demonstrou interesse para descobrir por que aquela sarça não se consumia. E a palavra de Deus diz que, vendo o Senhor, Deus vê tudo, né, minha gente? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, vendo o Senhor o interesse dele, Deus falou com ele e chamou no meio da sarça. A gente poderia pensar aqui, e se ele não tivesse tido esse interesse? E se ele tivesse tratado isso com indiferença? E se ele não tivesse lá ver o que era aquela sarça, o que ela significava? Pode ser, querido, que a história, se Moisés não fizesse isso, pode ser que a história poderia ser totalmente diferente. Mas Moisés não, ele foi lá. E Deus, vendo que ele foi, falou com ele. Dá a entender que se ele não fosse, talvez, não sei, Deus não falasse com ele. E a história seria toda diferente. Hoje, queridos, o nosso futuro, o nosso amanhã, a solução para os problemas que nós estamos enfrentando depende das nossas reações diante desses problemas. Depende do nosso movimento. Depende da nossa atitude. E você sabe, quando vem um problema, existem aqueles que ficam acomodados. Existem aqueles que ficam indiferentes. Existem aqueles que ficam incrédulos, desinteressados. Graças a Deus existem outros que não, lutam, não é? Às vezes tem poucos recursos, mas vão atrás, procurar uma saída, procurar uma solução, buscam a Deus. E é isso que a gente vê aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Não é? Que esse texto, querido, desperte em nós um senso de responsabilidade. No meio das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, dos problemas que estamos enfrentando, das dificuldades, não é? Dos desafios, que ele desperte em nós um senso de responsabilidade. Amém? Por quê? Porque o agir de Deus pode depender em algumas horas da tua atitude, pode depender do teu movimento, pode depender da tua reação. Deus pode fazer o que quiser, na hora que quiser, Ele tem poder para isso. Mas existem momentos, querido, existem situações que nós como que provocamos Deus. Nós como que chamamos a atenção de Deus, não é? E aqui, queridos, estava acontecendo isso. Os filisteus vinham oprimindo o povo hebreu já por um longo tempo, obrigando o povo a viver em cavernas, a viver em buracos, escondidos. E o povo estava clamando, o povo estava orando, e Deus já tinha falado que ia dar livramento. Deus já tinha falado, lá no capítulo 9 você vê, Deus já tinha falado que ia dar livramento, que isso ia acabar, que os filisteus seriam derrotados, que eles seriam libertos de toda opressão por parte dos filisteus. Amém, querido? Amém. E aí, querido, diante dessa palavra que o Senhor já tinha dado, nós vemos dois tipos de reações diferentes. Nós vemos um tipo de reação em Saul e um tipo de reação em Jonatas.
Um tipo de reação no pai, o rei Saul, e um tipo de reação no filho, o príncipe Jonatas, não é? Diante dos problemas e diante daquilo que Deus já tinha falado. E eu quero pedir que o Espírito Santo aplique isso na nossa vida. Amém? Porque você também conhece a palavra do Senhor para você. Você conhece as promessas de Deus. O que Deus já tem revelado para você na sua palavra. Então, a nossa atitude, diante do que Deus já nos revelou, do que Deus já falou para nós, do que nós já lemos da Bíblia, e diante dos problemas, faz toda uma diferença. Amém, querido? Então, vamos olhar primeiro a reação de Saul, rei de Israel. Saul estava com 600 homens, era como um exército que ele tinha com ele. Debaixo da opressão dos filisteus, quando ele viu os filisteus atacando, o que é que a Bíblia diz? Que Saul foi para a extremidade, está no primeiro capítulo, não é? Não, no segundo capítulo. Ele foi para a extremidade de Gibeá. Se você pegar um mapa numa Bíblia de estudo, você vai ver que ele foi para o ponto mais distante, mais longe da situação, mais distante dos filisteus, mais distante dos problemas. O que Saul queria? Ele queria fugir do conflito. Ele não queria ficar perto do conflito. Ele foi para o lugar mais distante. E olha aqui, querido, hoje tem muita gente que faz a mesma coisa. Tenta resolver os problemas assim, fugindo dos problemas. Tenta resolver os problemas fingindo que eles não existem. Tentam resolver os problemas se distanciando do problema. Foi isso que Saul fez. Problema, querido, querendo ou não, a gente tem que enfrentar. Amém, minha gente? Problema não dá para tampar o sol com a peneira. Tem problema que a gente tem que resolver, a gente tem que enfrentar, a gente tem que buscar uma saída com a ajuda de Deus, a gente tem que buscar uma solução com a ajuda de pessoas também, a gente tem que buscar, porque problema, se a gente não resolve, problema acaba criando outros problemas. Eu tenho certeza que cada um aqui tem um problema que, se você não resolver, esse problema vai acabar criando mais problema para a tua vida. Amém? Vocês estão aí ou foram embora? E Saul era o tipo de pessoa que quer resolver problema fugindo do problema. Você conhece alguém assim? Quer resolver problema fingindo que não existe problema. Quer resolver problema, foge, vai para distante, fica longe. Diz a palavra, querido, que Saul, além de ir para longe, o lugar mais distante, aonde estavam os filisteus, aonde pudesse acontecer um conflito, ele ainda foi para debaixo de uma romeira. Um pé de romã. Ele foi para debaixo de uma romeira. Eu não sei se você sabia, mas as árvores, era onde, no tempo bíblico, as pessoas se reuniam. Reuniam para conversar, reuniam para discutir problemas. Às vezes as pessoas iam para debaixo da árvore para pensar, iam para debaixo da árvore para orar, para ler a palavra. Não foi assim que Jesus disse para Natanael? Eu te vi debaixo da figueira. Debaixo da figueira onde os justos liam a palavra de Deus. Então as árvores naquele tempo, elas serviam para isso, para orar, para discutir problemas, para pensar, para ler a palavra. Tudo isso é muito bom, queridos. Mas nesse problema aqui, havia uma crise, havia um problema, havia uma urgência, havia uma opressão que o povo hebreu estava sofrendo por parte dos filisteus. Os hebreus estavam se escondendo nos buracos, se escondendo nas camadas. Então, esse momento aqui exigia mais do que isso aqui que Saul fez. Então, voltando, hoje tem muita gente como Saul, não é? Se distancia do problema, finge que não vê o problema, vai debaixo de uma moreira, de uma romeira, fica orando, lendo a Bíblia,
né? E ora, e lê a Bíblia, e discute, mas não faz nada. Ora, e daí? E agora, o que fazer? E agora, que atitude tomar? Mas tem gente assim, querido, que ora e não faz nada. Você não conhece não, né? Não é? Pessoas que se acomodam, se conformam e ficam esperando cair alguma coisa do céu, que vai transformar a situação, que vai mudar o quadro das coisas. Olha aqui, querido, uma palavra para nós: fugir. Fingir que não está vendo problema não resolve problema. Ficar indiferente ao conflito não resolve problema. Ficar debaixo de uma romeira, não é? Achar que não tem responsabilidade alguma com a solução do problema não resolve o problema. Não provoca mudança no estado das coisas. Pior, querido, não favorece o agir de Deus. Não chama a atenção de Deus. Tem gente que foge da igreja, foge do problema, foge das pessoas, foge da situação, pensando que vai chamar a atenção de Deus. Isso não chama a atenção de Deus. Isso não provoca a intervenção de Deus. Pelo contrário, mantém tudo do mesmo jeito. Deus já, isso mesmo, pior, Deus já tinha falado que aquela opressão ia acabar, que um livramento ia acontecer, que o problema deles tinha uma saída, que o problema deles tinha uma solução. Bata na palma do teu irmão e afirme isso para ele: o teu problema tem saída, a tua vida tem solução. Deus tem como resolver essa situação que você está enfrentando. Deus tem como trazer cura para a tua enfermidade, libertação desse laço do passarinheiro. Deus tem como resolver isso. Só que Deus, querido, Deus já tinha falado: eu vou dar livramento a vocês. Vocês vão se livrar dos filisteus. Mas Deus, querido, precisava de alguém que cresce na palavra dele, que cresce na promessa dele. Precisava de alguém que não fugisse do problema. Precisava de alguém que saísse debaixo da romeira. Acertei agora. Não é? Ele precisava de alguém, não é? Que reagisse de uma forma diferente de Saul e seu exército. O que eles fizeram? Se distanciaram do problema, foram para o mais longe possível. E ficaram esperando o milagre acontecer debaixo da romeira. Então, querido, uma palavra aqui para a gente. Será que hoje, diante dos meus problemas, eu também estou acomodado? Será, diante dos problemas que estão surgindo, eu estou fingindo que não estou vendo os problemas? Será que eu estou indiferente aos problemas que estão acontecendo ao meu redor? Será que eu também estou debaixo de uma romeira, achando que não tenho responsabilidade nenhuma para mudar essa situação? Achando que eu não tenho responsabilidade nenhuma para buscar uma saída, uma solução? Porque foi essa atitude de Saul, queridos. Ele fugiu, se distanciou, não é? Achava que, não, a responsabilidade é minha. Alguém vai resolver isso. Alguém vai solucionar isso. Essa foi a atitude de Saul. E talvez você hoje esteja assim. Quem sabe você está debaixo de uma romeira. Quem sabe esteja acomodado, fingindo que não está vendo um conflito, fingindo que não está vendo um problema. Há um problema que precisa ser solucionado. Há um problema que precisa de uma saída. Há um livramento que precisa acontecer na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua vida profissional, na sua vida financeira, do seu ministério. Há algo que precisa ser resolvido, há algo que precisa ser solucionado. Deus quer trazer de fato um tempo melhor. Deus quer trazer um tempo de restauração. Deus quer trazer um tempo de despertamento. Deus quer trazer um tempo de avivamento. Deus quer fazer coisas novas. Mas hoje são muitos, queridos, que estão debaixo da romeira. Deixa isso que os outros resolvem. Deixa que isso os outros vão fazer. Eu estou orando.
Está orando desde quando? Será que não chegou na hora de você fazer alguma coisa? Será que não chegou na hora de você tomar uma atitude? Será que não chegou a hora de você tomar uma iniciativa? Queridos, vamos nos livrar desse exemplo de Saul, de ficar debaixo de romeira, esperando que as coisas se resolvam. Não tomando atitude nenhuma, tomando iniciativa nenhuma. Graças a Deus, que Deus viu em Jonatas e no seu escudeiro outra reação totalmente diferente. Não é? Jonatas não se conformou com a atitude do pai, tanto que o que ele fez sem o pai saber. E dizem os autores, que certamente ele sabia que se ele dissesse para o pai ia azedar a ideia dele. Você sabe que tem pessoas que, se você conta o que você vai fazer, azedam a tua ideia, acabam com a tua coragem, acabam com a tua ousadia, te paralisam. Né? Então, Jonatas, não é possível que não se possa fazer alguma coisa. Não é possível que a gente não se livre desses filisteus que Deus disse que já vai nos dar livramento. Não é possível que isso não tenha saída. Não é possível que vai se manter esse estado de coisas. Não é possível que Deus tenha esquecido o que Ele falou. Deus se esquece do que Ele fala? Deus se esquece do que Ele promete? Presta atenção, meu irmão. Jonatas teve uma ideia. Quem aqui, querido, de vez em quando tem uma ideia? Quem aqui é cheio de ideias? Jonatas teve uma ideia. Vamos olhar a guarnição dos filisteus. Chamou o escudeiro, que era o pajem dele, o auxiliar dele, e disse assim: vamos olhar a guarnição dos filisteus. Presta atenção, querido, a gente falava isso aqui domingo. Deus, às vezes, ele se manifesta através de ações naturais nossas, no dia a dia. Né? Quando Moisés foi para o outro lado do deserto, como diz a Bíblia, naquele dia ele teve uma ideia: quero fazer algo diferente. E foi nesse dia que Deus se manifestou na vida dele. Às vezes, por trás de pequenas ações nossas, pequenas atitudes nossas, pequenas coisas que nós fazemos na nossa vida, já está a mão de Deus agindo. Já está a mão de Deus operando. Presta atenção, querido, às vezes a gente se move, e se move com preocupação, diz: eu estou com uma coisa aqui na minha cabeça, eu nem sei se isso é de Deus, mas não sei, eu estou com uma vontade de fazer isso, eu estou com uma vontade de ir lá falar isso para fulano. A gente às vezes não sabe que nós estamos sendo guiados por Deus. Ele às vezes age por detrás dessas pequenas ações, não é? Ele fez uma pequena ação, falou para o seu escudeiro: vamos olhar a guarnição dos filisteus. Mesma coisa como Natanael. Eu não acredito que saia coisa boa de Nazaré, mas vamos lá. A mesma coisa com Moisés. Que negócio é esse que está pegando fogo e não se consome? Vou lá ver o que é. A mesma coisa aconteceu aqui com Jonatas. Jonatas disse: vamos olhar a guarnição dos filisteus. Vamos olhar o outro lado, onde estavam os filisteus. A Bíblia ainda está aberta? Aí diz assim o versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. É como eles chamavam os filisteus. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Presta atenção, querido. Uma outra reação, uma outra expectativa. Ele fez uma pequena ação, foi olhar, e uma vez que foi olhar, ele teve uma outra ideia: vamos lá, vamos passar a guarnição dos filisteus. Presta atenção que essa pequena ação dele foi acompanhada de palavras de fé, de palavras de confiança, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Presta atenção, meu irmão. A nossa reação certa diante dos problemas, diante dos desafios,
sempre vai começar com alguma pequena ação e palavras de fé, e palavras de confiança, palavras de esperança. Amém? É com as palavras que nós falamos, querido, é que nós chamamos a atenção de Deus. Não é reclamando, não é murmurando, não é se escondendo, não é fugindo. Primeiro, meu irmão, abra a sua boca e comece a falar palavras de fé, palavras de confiança, palavras de esperança. Quer chamar a atenção de Deus? Coloca a palavra de Deus na tua boca. Começa a falar como Deus fala na sua palavra. Começa a falar o que Deus fala na sua palavra. Nós temos um exemplo de um homem que chamou a atenção de Deus, um cego, Bartimeu. Jesus ia passando por Jericó. A última vez que ele passava por Jericó, e de repente Jesus ouviu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E todos mandavam ele se calar, e Bartimeu não se cansava. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, cego, você está atrapalhando. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que é que a palavra diz? Que Jesus parou. Meu irmão, começa a chamar a atenção de Deus com aquilo que você fala. Tem gente que chama a atenção do diabo, com as suas murmurações, com as suas reclamações, com as suas blasfêmias, com as suas pragas, maldições. Você fica chamando a atenção do diabo. Agora, se você começa a falar: o Senhor é a minha luz e a minha fortaleza, a quem temerei? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Amém, queridos? É com as nossas palavras que nós chamamos a atenção de Deus. É com as nossas palavras que nós injetamos o poder de Deus numa situação difícil. Né? Jonatas reagiu, querido, totalmente diferente de Saul. Reagiu com uma pequena ação, acompanhada de palavras de fé. Presta atenção nisso. A nossa reação, né, o início da nossa vitória, começa com palavras. A tua vitória num problema, numa circunstância que você enfrenta hoje, a tua vitória pode começar agora, aqui. Com as palavras que você fala. Com as palavras que você diz. Amém? Não é? Você está aqui e diz: não, eu estou aqui sim, eu estou no meio de uma luta, mas eu vou me levantar, porque o Senhor é comigo. Eu não vou me entregar, eu vou lutar. Eu sei que Deus vai me fortalecer. Eu sei que Deus vai me dar uma saída. Eu sei que Deus vai me dar um livramento. Eu sei que Deus vai mudar essas coisas. Eu posso te dar essa oportunidade agora. Quero ver, está tudo olhando para a minha cara. Olha para o teu irmão do teu lado e fala uma palavra de fé, e fala uma palavra de ânimo, fala uma palavra de esperança. Deus vai me ouvir, Deus vai operar, Deus vai agir. Amém, queridos? Olha só, querido, olhando para a vida de Jonatas e olhando para a nossa vida, quem aqui hoje tem um problema para resolver? Só um. Quem tem vários problemas para resolver? Olha só, primeira coisa, olhando para a vida de Jonas e olhando: o que é que eu posso fazer hoje? Que pequena ação eu posso fazer para ver uma solução nesse problema? É para pensar, não é para ficar me olhando com essa cara de paisagem espiritual. O que é que eu hoje posso fazer? Que pequena atitude, que pequena ação. Não é? Jonas diz: vamos olhar a guarnição dos filisteus. Me faz lembrar, queridos, há 14 anos atrás, eu andando nas ruas do Catete. É aqui que vai ter uma igreja. E não tinha igreja nenhuma. Mas eu andava, e rodava, e dizia: Senhor, é aqui nesse bairro que a gente vai ter uma igreja. Eu estava preparando, querido, o caminho para Deus.
Eu estava chamando. Então, querido, que pequena ação. É prática isso aqui, queridos. Que pequena ação hoje eu posso fazer para ver Deus mudar essa situação que eu estou vivendo. Esse problema pessoal, esse problema de família. Tem gente que já quer fazer. Eu vou fazer isso. Vou fazer. Pequena ação. Que pequena atitude você pode tomar? Mas, o que você pode falar? Bem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso. Porque para o Senhor não tem impedimento, há de livrar com muitos ou com poucos. E hoje, o que é que você pode falar diante do problema que você está enfrentando? Da luta que você tem? Da enfermidade que surgiu? Do problema financeiro? Da causa na justiça? O que é que você pode falar? Ninguém fala nada. Fala aí alguma coisa, pelo amor de Deus. Tenha misericórdia de mim. O que é que você pode falar? O que mais? As barreiras vão cair. O que mais? Intercessores do Senhor. O que é que vocês falam? Agindo Deus, quem impedirá? Vamos embora, minha gente. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Como é que é, Zilda? Amém, assim seja. Você está entendendo, queridos? A nossa vitória, o caminho da saída, da solução, começa com palavras. Palavras. Lembra da mulher com hemorragia? Ela disse, se eu tocar na veste dele, serei curada. Se arrastando lá foi ela. Então, querido, a minha vitória, a nossa vitória, começa com as nossas palavras. Tem gente aqui, querido, que precisa passar por uma cura na sua boca. O profeta tem que vir com uma chama acesa do altar e marcar a boca que nem a gente marca o gado. Porque é uma boca que só abre para reclamar, murmurar, criticar, apontar defeito, xingar, falar palavrão. E Deus não pode fazer nada. E depois ainda põe a culpa em Deus. A gente tem aquilo que a gente fala, minha gente. Aquilo que a gente fala é o que a gente produz. Aquilo que a gente fala, a gente manifesta. As palavras da nossa boca têm vida e têm morte. Amém, querido? Então aqui isso já pode mexer com a gente aqui. Já podíamos parar aqui. Hoje, que pequena ação eu vou fazer? Pequena atitude eu vou fazer? Que iniciativa eu vou fazer? Quer ver uma pequena ação? Eu quero emagrecer. Alguém aqui quer emagrecer? Uma pequena ação. Nunca mais refrigerante. Pequena ação. Mexi na ferida da turma aí, né? Pequena ação. Eu já venci tanta coisa, não posso vencer a Coca-Cola? Quem aqui já venceu tanta coisa na vida? Então, querido, alguns de nós precisamos sair daqui hoje falando diferente. Colocando uma mordaça na boca. Fala para o teu irmão, meu irmão, bota uma mordaça nessa boca. Controla o que você fala. Você não chama a atenção de Deus xingando, reclamando, murmurando. Você chama a atenção de Deus quando você fala, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Amém, querido? Mas olha aqui, você hoje já podia sair daqui, olha, que atitude eu vou tomar? Que pequena ação eu vou fazer? O que eu vou passar a falar a partir de hoje? E Jonatas, querido, ele era uma pessoa especial, porque Jonatas andava bem acompanhado. Jonatas tinha um escudeiro, não é?
Versículo 7. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo. A tua disposição será a minha. Quem é que tem andado ao teu lado? Não, estou falando de gente. Deus, Ele está andando ao lado de todo mundo. Quem é que tem andado ao teu lado? Quem está do teu lado é alguém que te encoraja a avançar, a prosseguir, a enfrentar, a resolver, a superar, a vencer. Ou será que quem está do teu lado é alguém que só te derruba? Só te joga farpa? Está sempre jogando uma letra para você. Está sempre te puxando para trás. Presta atenção, queridos. Saul tinha 600 homens, mas era o mesmo que nada. Tudo debaixo da romeira. Tudo distante. Né? Mas Jonatas não. Jonatas tinha um só, o escudeiro dele. Mas era alguém que tinha a mesma fé que ele. A mesma visão que ele. A mesma disposição que ele. O mesmo ânimo. Querido, você que já passou por um momento de crise. Quem aqui já passou por um momento de crise? Você que já passou por um momento de crise, sabe que numa hora de crise faz muita diferença quem você tem do teu lado. Faz muita diferença com quem você se aconselha. Faz muita diferença as palavras que você ouve de alguém. E a gente olhando para aqui, a gente aprende, querido, que a gente não precisa ter muitos, não. Não é? Jonas tinha um só. Né? Às vezes um só já chega, um só já é suficiente. Amém? Amém. Será que você me permite ser teu escudeiro nessa noite? Amém. Ser teu escudeiro nessa noite, nesse momento que você está vivendo, nessa prova, nessa luta. Eu quero ser teu escudeiro dizendo: reaja, meu irmão, se levanta. Sai desse buraco, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar livramento, Deus vai te ajudar. Será que você pode ser escudeiro do teu irmão, dando uma palavra de ânimo, dando uma palavra de encorajamento, dando uma palavra de força? Será que você pode dizer para a pessoa que está perto de você: meu irmão, confie em Deus, Deus vai te ajudar, Deus vai resolver essa situação? Será que você pode dizer para o teu irmão: meu irmão, pode contar comigo, liga para mim, se precisar de dinheiro, liga para mim. Amém, querido? Será que você já passou um momento assim, que você passa por uma situação crítica, e você diz assim: eu preciso falar com alguém. Eu preciso falar com alguém. Eu preciso desabafar com alguém. Eu preciso. E às vezes você não tem. Como é bom, querido, a gente ter um escudeiro. Como é bom a gente ter um irmão, uma irmã, que a gente confia. Amém, querido? Como é bom você ter uma esposa, que é um escudeiro teu. Como é bom você ter um marido que é teu escudeiro. Como é bom, filho, você ter um pai, uma mãe que é teu escudeiro, que está do teu lado para te ajudar, te fortalecer. Não é bom quando um pastor, um líder, tem um escudeiro, alguém que fortalece, revigora ele. Graças a Deus, Jonatas tinha um escudeiro. Jonatas tinha fé. Jonatas cria no poder de Deus. Mas a situação dele era totalmente desfavorável. E ele fez, queridos, como nós fazemos, né? Ele pediu a Deus, aliás, ele foi muito ousado, né? Ele estabeleceu para Deus um sinal. Ele disse para Deus o que é que ele ia crer, que era um sinal. Né? Ele falou: Senhor, isso será um sinal, isso nos servirá de sinal. Se os filisteus disserem: parai até que cheguemos a vós outros, ele disse assim: vamos parar.
Se eles mandarem a gente parar, é porque não é a hora. Não é de Deus. Agora, se eles mandarem a gente subir, Deus está conosco e a vitória é certa. Amém? Amém? Alguém aqui já fez isso, querido? Deus, se acontecer isso, eu vou. Se não acontecer isso, eu não vou. Alguém aqui já fez isso? O problema é que a gente diz, Deus, se acontecer isso, eu não vou. E se acontecer isso, eu vou. Aí Deus faz, acontece isso, e a gente diz que não ia, mas vai, diz que vai e não vai. A gente às vezes faz uma confusão também, né? E depois começa a justificar, não, foi coisa da minha cabeça, né? Não é? E assim aconteceu, querido. E quando eles apareceram, olha os hebreus saindo dos buracos, porque o povo estava se escondendo nos buracos. E aqui outra lição para a gente. Muitas vezes quando a gente está executando o plano de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para a nossa vida, com coragem, com ousadia, com fé, com disposição, com ânimo, os piores ataques que nós vamos sofrer numa hora dessa, às vezes, também vêm com palavras. Mas com palavras que nos derrubam, com palavras que debocham de nós, nos depreciam, não é? Falam coisas para nós, palavras para te paralisar, não é? Porque você às vezes está no caminho de Deus, Deus já está se movendo, mas às vezes vem uma crítica, vem uma ofensa, vem uma provocação. Presta atenção, querido, que essas coisas às vezes podem ser um sinal de que você está fazendo a coisa certa. Pode ser um sinal que você está no caminho certo. O inimigo não se preocupa com aquele que faz errado, ele se preocupa com quem faz certo. Ele se preocupa com aqueles que creem que Deus tem como mudar a situação. É com esse que ele se preocupa. Com aquele que já meteu os pés pela mão, o diabo já não deixa, nem se preocupa, deixa ele por conta dele mesmo. Mas aquele que crê em Deus, confia em Deus, enfrenta os problemas com ousadia, com coragem, com fé, com disposição, com ânimo. Muitas vezes, querido, uma maneira que o diabo vai querer nos paralisar é nos depreciando, é nos escarnecendo de nós, não é? Ele vai tentar de alguma coisa nos parar com palavras, com humilhação, não é? Porque você ainda está sendo humilhado, está sendo depreciado, desvalorizado, escarnecido, debochado, mas ainda assim você crê em Deus, ainda assim você está buscando a Deus, ainda assim você crê na solução. Você viu aí, diz a palavra, que Jonatas, que era um príncipe, trepou de gatinhas, se arrastando com as mãos e os pés no chão. Se não bastasse o deboche, o escárnio, ele se humilhou mais ainda. Queridos, uma palavra para nós. Muitas vezes, para a gente chegar à vitória, para a gente chegar ao livramento que Deus quer nos dar, a restauração que Deus vai trazer, a gente tem que passar antes por caminhos que vão trazer deboche, por caminhos que vão trazer humilhação, caminhos que vão trazer vergonha, aonde você vai ser visto como uma pessoa ridícula aos olhos do outro, aonde você vai ser rebaixado, aonde você vai passar por vergonha. Não se preocupa, meu irmão, prossegue no teu caminho, avança no teu caminho, porque no fim quem vai te exaltar é Deus. Quem vai te colocar num lugar de honra é Deus. E apesar do deboche, do escárnio, da humilhação, Jonatas e seu escudeiro lutaram contra 20 homens e venceram. E isso provocou um abalo no arraial dos filisteus. Diz a palavra que até a terra tremeu. O terror de Deus tomou conta de tudo. E Deus trouxe a solução de uma forma extraordinária. Só porque 2 homens, no momento de aperto, no momento de pressão, não se conformaram e reagiram com fé. E com uma fé que não era morta, uma fé
que provocou ações, atitudes, iniciativas, uma fé que cria no impossível, com palavras da sua boca, com as suas ações, e aquilo que parecia o impossível se tornou realidade. E Deus livrou Israel, não é, dos filisteus. Então, querido, vamos trazer essa palavra para a nossa vida. Talvez você esteja aqui essa noite, se vê pressionado por situações na sua vida, que a tua vontade é entrar num buraco e se esconder. Né? A tua vontade é fugir, é sumir. Talvez você esteja aí acomodado, conformado, quem sabe debaixo de uma romeira, esperando que o milagre aconteça. Receba essa palavra para você, tome uma atitude, reaja. Se necessário, peça um sinal para Deus, para você avançar, para você prosseguir. Não se preocupe se virem ofensas. Não se preocupe se vierem críticas, deboche, coisas que vão te humilhar. Confie em Deus, que no final, quem vai te exaltar é o próprio Senhor Deus. Amém? Em lugar de vergonha, você vai ter dupla honra. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Então, querido irmão, se você nessa noite está vivendo um momento de pressão, e você está prosseguindo, está caminhando, mas tem pessoas te criticando, tem pessoas debochando de você, tem pessoas rindo pelas suas costas, prossiga, meu irmão, avança, não deixe essas palavras te paralisarem, não deixe essas palavras te imobilizarem, prossiga. Você está fazendo uma boa obra, você está confiando em Deus, vá em frente, porque essa vergonha Deus vai transformar em dupla honra. Agora, meu irmão, se você está debaixo de uma romeira, acomodado, conformado, é hora de reagir. E a reação começa com as nossas palavras. Começa a falar diferente do que você tem falado. Se é difícil falar diferente, passa um tempo de boca calada, boca fechada. Tem gente que vai dar graças a Deus. Porque, querido, não tem coisa pior que você ter uma pessoa ao seu redor murmurando, reclamando, apontando defeito, criticando e dizendo isso. Isso é desgastante, minha gente. Amém, querido? E essas pessoas pensam que com isso vão chamar a atenção de Deus. Você chama a atenção de Deus quando você louva, lindamente como você louvou essa noite. Quando você louva e canta com prazer, você chama a atenção de Deus. Quando você coloca diante das circunstâncias, que direi à vista dessas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Você chama a atenção de Deus. Você chama a atenção de Deus quando dentro da sua casa, dá uma de doido, e começa a falar, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem terei medo? Abre a Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Você chama a atenção de Deus, meu irmão. Nessa hora você chama a atenção de Deus. Quando você enfrenta os problemas, as lutas, confiando que Ele tem a saída e a solução. Foi isso que Jonas e seu escudeiro fizeram. Tudo contra eles. 2 pessoas enfrentar um exército, mas, agindo Deus, eles começaram, o resto quem fez foi Deus. Porque Deus criou um terror, não é? Eles pensaram que era uma coisa e era outra coisa, e de repente eles começaram a um matar o outro. Deus criou lá uma confusão, o terror de Deus tomou conta, e eles tiveram uma vitória extraordinária. Por quê? Tiveram atitude. Então olha para a cara do teu irmão, essa alma que está aí do teu lado, e fala para ele, meu irmão, toma uma atitude. Toma uma atitude, não fica olhando para mim, não. Toma uma atitude. Comece a falar no que você acredita. Vê se ele fala. Vê se ele fala alguma coisa. Olha para a boca dele, vê se a boca dele está se movendo. Começa a falar.
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu creio na palavra de Deus. Ele levou para o madeiro as minhas dores e enfermidades. Amém, querido? No momento que a gente faz essas coisas, as coisas começam a acontecer. Amém, querido? Tem trabalho de casa hoje, sim. Tem trabalho de casa. Volte para casa pensando: que pequena ação eu vou tomar? O que eu vou fazer? Em vez de dizer, eu não tenho nada a ver com isso. É o que a gente diz. Não tenho nada a ver com isso. O que eu vou fazer? Que atitude eu vou tomar? Pequena, meu irmão. Que pequena atitude você vai tomar? Segundo, o que você vai começar a falar daqui para frente? O que você vai começar a falar daqui para frente? Vai voltar para casa reclamando como você veio para a igreja? Vai voltar para casa se queixando? Vai chegar em casa, hoje é dia 25, vai abrir a geladeira. E o meu Deus, em sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Beleza, né? Olha para a sua carteira. Quem trouxe a carteira aí? Olha para a carteira. Como é que ela está? O que você vai falar? O que você vai falar para essa carteira aí? Você pode dizer, olha, hoje tem pouco, mas vem dias de muito para mim. Amém. Verdade é, querido, que se a gente só reclama, só murmura, só se queixa, é isso que aparece na nossa vida. Amém? É isso que você traz para a sua vida. Então, queridos, que a gente volte para a casa de Deus, volte para a nossa casa, que também é a casa de Deus. Aí é uma boa palavra. A minha casa é a casa de Deus. Diga isso aí, meu irmão. A minha casa é a casa de Deus. Ali não tem falta de nada. Ali não tem enfermidade. Amém? O meu Deus toma conta da minha casa. Amém, queridos? Você volte para casa falando essas coisas, mudando. Amém? Deus é bom? Você pode ficar de pé? Talvez você esteja aqui conosco e diz, olha, essa palavra falou comigo. Eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que ter coragem. Talvez você diz, meu Deus, eu tenho que falar com uma pessoa. Mas você sabe que aquela pessoa é um fio desencapado. Você conhece alguém assim? É um fio, como é que é? Meu Deus, eu tenho que falar com fulano. Como é que eu vou falar? Você tem uma situação, um desafio pela frente. Então eu queria convidar você que está vivendo assim, um momento, você quer sair dessa acomodação, você quer mudar essa maneira de falar, eu quero convidar você a vir aqui na frente, eu quero orar por você, quero abençoar você. Você que está vivendo um momento de pressão, opressão em cima de você, circunstâncias em cima de você, a opressão vem de diversas formas, querido. Então sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida, Quero orar por você. Você que
que está vivendo um momento, eu não sei como é que eu vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar. É só para quem está enfrentando uma coisa, eu não sei como é que eu vou enfrentar isso. Como o Jonatas, ele não sabia como enfrentar aquilo. Só teve uma ideia, vou lá olhar. Então você não sabe como enfrentar uma situação, não sabe como resolver. Vem cá que eu quero orar por você. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão Florencio, que trabalha com esse pessoal da rua, ele falou que no domingo veio um morador de rua assistir o culto. E quando ele acabou o culto, ele virou para o Florencio e disse assim: o pastor falou que eu tenho que tomar uma atitude. Morador de rua. E eu quero tomar uma atitude, eu quero voltar para casa. Quero voltar para minha família. E o Florencio pegou, levou ele para a rodoviária e botou ele no ônibus. Uma pessoa que veio da rua, minha gente. Entrou, acreditou na palavra e disse: olha, o pastor está dizendo que eu tenho que tomar uma atitude. Eu vou tomar uma atitude, vou voltar para casa. E já está em casa, com a orientação de procurar uma igreja, de buscar abrigo espiritual. Amém, queridos? Veja só, gente, um homem que estava na rua. Tem gente na igreja, ano após ano, e não toma atitude nenhuma. Deixa tudo do jeito que está. Amém, queridos? Abaixa a sua cabeça, fecha os teus olhos. No que essa palavra te atinge? Pergunte para você mesmo, no que essa palavra te atinge? Qual é a situação da sua vida que você está fingindo que não está vendo? Qual é a situação da tua vida que você está fugindo? Não quer conflito, não quer bate-boca, não quer resolver. Só que as coisas, em vez de melhorarem, elas vão piorando. O Senhor Deus falou conosco nessa noite, pedindo de nós. Ele não pede grandes coisas, uma pequena ação, uma pequena atitude, algo que você vai fazer diferente, algo que você vai mudar. O Senhor está pedindo de nós nessa noite, querido, que a gente pare de reclamar, que a gente pare de murmurar, que a gente comece a falar o que a palavra de Deus fala. Se você não sabe o que a Bíblia fala, abre a Bíblia e fala o que a Bíblia fala. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Agindo meu Deus, quem impedirá? Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Porque Deus dá ordem aos seus anjos para que me guardem. Meu irmão, minha irmã, comece a chamar a atenção de Deus, falando de acordo com a palavra de Deus. Deixa de se fazer uma vítima. Deixa de se fazer um pobre coitado. Deixa de se colocar num lugar que todo mundo está contra você, que ninguém te entende, que ninguém te compreende. Sai disso aí, meu irmão. Sai disso aí, minha irmã. Comece a falar de acordo com a palavra de Deus. Comece a glorificar o nome do Senhor. Em vez de reclamação, dê graças a Deus. Comece a dizer no que é que você acredita que Deus vai fazer, que Deus vai dar uma saída, que Deus vai dar uma solução, que as coisas vão se resolver. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Obrigado pela tua palavra, Pai. É verdade, Pai, a nossa vontade às vezes é fugir, a nossa vontade é sumir, é entrar num buraco, é não ver ninguém, é não encontrar com ninguém. A nossa vontade às vezes é ficar longe. A nossa vontade às vezes, Pai, é só reclamar, é só murmurar, é só se queixar. Pai querido e Pai amado, obrigado pela tua palavra. Que essa palavra provoque movimento na nossa vida. Que essa palavra desperte em nós uma responsabilidade pelas situações que nós estamos enfrentando. Que essa palavra desperte em nós uma maneira diferente de falar, ações novas,
atitudes novas, iniciativa diferente da que a gente tem feito. Ajuda, Pai. Alguns de nós aqui precisamos da Tua ajuda de uma forma especial. Alguns aqui estão massacrados, Pai, amassados diante de tantos problemas, diante de tantas adversidades, tanta pressão, tanta opressão. Ajuda-nos, Senhor, a nos levantarmos com as nossas palavras. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos atitude, coragem, a coragem de Jonatas. Alguns de nós precisamos dessa coragem, precisamos dessa ousadia, Pai, dessa intrepidez. O Senhor está conosco para nos ajudar, Pai. Eu abençoo a vida dessas pessoas, Pai. Cada uma dessas pessoas, que as Tuas bênçãos estejam sobre elas. Cada pessoa que está aqui, que veio ao santuário essa noite, te louvar, te bendizer. Fala com cada uma, Pai, que a gente saia daqui falando diferente. Que a gente saia daqui proclamando vitória e não derrota. Solução e não problema. Que a gente saia daqui diferente. Eu abençoo, Pai, esses irmãos aqui na frente. Talvez alguns passando por um momento de humilhação, passando por um momento de deboche, passando por um momento de ofensa, passando por um momento onde tem sido machucado. Abençoa a vida desses irmãos, Pai. Fortalece-os para prosseguir e avançar, para que eles vejam a Tua vitória na vida deles. Muito obrigado, Pai. Eu saio daqui, Pai, com uma disposição nova no meu coração. Diga isso, meu irmão. Eu saio daqui com uma disposição nova no meu coração. Eu saio daqui, Pai, pronto para fazer algo. Eu saio daqui, Pai, falando diferente do que eu tenho falado. Eu confio no meu Deus. Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. Obrigado, Senhor. Agradeça ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Aleluia. Dá um abraço ao teu irmão e ser escudeiro do teu irmão. Dá uma palavra de ânimo para ele. Dá uma palavra de encorajamento. Fortalece o teu irmão. Cada vez que a minha fé